Olha, é que o movimento escoteiro tem tem um clima que as pessoas não conhecem a cultura do movimento escoteiro, às vezes, ou às vezes vêm e falam assim, é muito bonitinho, mas ir lá e conhecer, ter o primeiro passo de ir lá querer ir conhecer para colocar o meu filho, isso é cultural nossa na cidade aqui. Então, eles sabem que existe, mas acham que é uma elite. Mas não é uma elite, apenas são as pessoas que têm uma situação que o escotismo é muito distante, não, ele é muito próximo de todos os jovens. Seja tenha uma família abastada de dinheiro e a outra que não tem, carente. Tem. Eles trabalham juntos os jovens. No meu grupo eu tenho essa prova de ter crianças carentes e crianças abastadas com dinheiro que convivem junto, e não é isso que é a nossa formação da nossa cultura. Mas a população precisa entender que nossa brincadeira, nosso trabalho, nossa atividade dos grupos escoteiros estão para a sociedade, em todos os âmbitos. Se você for analisar desde de 100 anos atrás, nós vamos fazer 110 anos de movimento. E ela começou, nosso fundador viu aqueles meninos na Inglaterra, no gueto lá, sem fazer nada, ele preparou uma atividade, fez lá, escreveu no livrinho, os meninos começaram a praticar e chegaram para ele, olha, nós queremos aprender mais isso. Então hoje um jovem, a família não entende que a nossa colaboração extraescolar é muito grande para ajudar dentro de uma escola. Eu comecei há quase 29 anos atrás, quando a minha filha, com 6 anos e meio, a Michele, ela chegou para nós em casa, ela viu uns meninos fazendo, na época, eles estavam acompanhando o pessoal que estava dando vacina a cachorros, né, no bairro, lá no Jaraguá, e ela falou assim, eu quero fazer isso aí. Ela viu os meninos de CAC lá, tal, tudo reunido, as meninas também, ela falou, eu quero fazer isso aí. Aí eu peguei e fui procurar onde tem grupo escoteiro, só tinha um, que era o Amizade, grupo escoteiro Amizade, ali no Jardim Califórnia. Cheguei lá e falamos lá pro líder lá, escuta, a minha filha quer fazer isso aqui. A minha filha entrou já correndo que queria lá, a minha esposa foi junto, e eu ali conversando com o líder lá, com o chefe de grupo, comecei a conversar e entender como é que é. Eu conheci isso lá em Santo André, na minha cidade, mas nunca tive a oportunidade de participar, quando jovem. Aí nessa época minha filha, aí o chefe lá do grupo falou assim, escuta, você não quer ser chefe aqui dentro? A minha esposa já tinha entrado e já estava ajudando lá, nas atividades. Você não quer participar? Quer ser chefe? Eu não relutei, eu olhei para a cara dele e falei, o que eu faço? Não se preocupe que nós vamos ensinar. E eu estou aqui faz 28 anos, 29 anos, que eu continuo no movimento escoteiro, né? Participando em várias... vi crescer muitos grupos aqui na cidade, nós temos 6, eu vi os 6 grupos crescerem, os 2 de Caçapava, o de Tremembé, e o meu que eu abri lá no Quiririm, com a proposta de, para todo mundo na cidade tem que ter mais grupos até escoteiro, em cada bairro deveria ter um. Para quê? Para ser acessível aos jovens. E porque tem até o projeto do Dentinho de meia passagem no ônibus para ir visitar, para um jovem para o grupo, tem. Então nós, com a parceria que nós foi feito com ele, então está ficando mais fácil. A principal mesmo, de verdade, é quando chega um jovem de 35 anos, 33 anos, e olhar para minha cara e falar assim, ô chefe, é um prazer te ver. Me emociona porque aquele menino de 7 anos, que eu vi crescer dentro do movimento escoteiro, chega lá para mim, olha para mim e me considera aquele chefe que ele viu com 6 anos de idade, 7 anos, 8 anos, com a mesma consideração, com o mesmo amor, com a mesma essência. E ele fala assim, o meu filho já é escoteiro. Então essa é a minha maior satisfação, essa é a maior atividade que eu faço. Para um adulto muda tudo, porque nós não temos a experiência de ser jovem escoteiro para ser preparado para a sociedade. Então aquele adulto que não foi escoteiro, quando ele começa a fazer seus cursos, começa a ter a ligação com jovens, a essência do movimento escoteiro, dos jovens que passam para um adulto, o crescimento é grande, é social, intelectual, físico, espiritual, afetivo,
né? Até no caráter, até profissionalmente você melhora, porque você começa a ter outras visões, você não fica só olhando para frente, você olha, são 360 graus que você fica olhando até nas suas costas, porque sempre tem alguém, um irmão escoteiro que está guardando nas suas costas. Então, para o adulto entrar e colaborar, se doar, né? Ser voluntário no movimento escoteiro, que eu sou voluntário, o movimento escoteiro não é pago, é voluntário, né? Então o adulto é voluntário, então isso é uma satisfação enorme e o aprendizado é grande, sem falar da maturidade, a nossa maturidade começa a ser lapidada. As mudanças são várias, porque quando eu entrei, a gente tinha o telefone só o orelhão e o telefone fixo. Hoje nós temos celular, nós temos tablet, temos computador, tem uma série de coisas, né? Tem Googles. Então, eu penso assim, o crescimento foi igual da sociedade, porém, dentro de regras, né? Nossa, né? Particularmente, e visando mais o futuro. Então, eu não posso determinar uma situação. O que nós tivemos uma reunião essa semana, visando o que vai acontecer durante o ano todo e o que pode acontecer daqui 2, 3, 4, 5 anos. O movimento escoteiro já está pensando em 2020, 2030. O jovem de 2030, como é que ele vai ser aceptível para o movimento escoteiro? Então, é muito pequeno a gente falar do ontem e o de agora, se a gente está pensando já no futuro. Porque o ontem foi a nossa experiência e o agora é o que nós estamos vivendo. E o futuro é o que nós pretendemos como é que será esse jovem daqui 30 anos, daqui 20 anos? E como é que eu, adulto, tenho que me preparar para receber esse jovem, estar preparado para esse jovem? Né? Como nós nos preparamos para esse jovem de agora, de 2019. E os que estão para chegar, entrando, que constantemente estão entrando crianças novas, nós temos que estar pronto para receber aquela criança que tem um monte de cacos, que nós temos que ajuntar e formar ele em um vaso perfeito para a vida dele para o futuro. Tem. Então, como eu falei, o movimento escoteiro, com as suas atividades, de repente, você vê uma pessoa que tem uma depressão, ela é a depressão social, intelectual, físico, espiritual e afetivo, né? Se você determinou qual que é, se você fazer um trabalho de atividade, jogos, dinâmicas, histórias, isso vai fazer com que aquela pessoa, ela não tenha mais essas depressões, não tenha esses problemas. Então, um jovem nosso, né? Ele também é propenso a essas coisas da sociedade, mas bem pequena, porque a hora que ele detecta, ele já está ocupando o seu tempo para uma outra coisa que vai fazer com que essa depressão ou outras coisas, ou bullying, ou o que é que seja, ele é tão esperto que ele rapidamente ele distorce e entra no eixo dele, no seu caráter, pronto, ele já estabilizou. Na sociedade, o adulto tem uma série de problemas que ele não consegue, não tem jogo, não tem dinâmica, ele para na frente de uma televisão e ele não tem como perder toda aquela angústia que está dentro dele que traz a sua depressão. Agora, se ele fosse fazer outras coisas, vamos supor, se ele fosse jogar bolinha de gude, rodar um peão ou soltar uma pipa, qual o caso que seja, ele vai ter uma melhora, vai ter um início do que ele ficar parado, sentado, né? Aí ele vai ler uma literatura que vai fazer bem para o ego dele. Pronto, ele vai quebrar. E no movimento escoteiro nós fazemos isso. Nós temos uma série de coisas, além da religião, e leituras, e dinâmicas, e jogos, e brincadeiras, que quebram todos esses paradigmas que existem na sociedade. Não. Nos filmes é tudo lúdico, tudo uma competição ali, às vezes, com bullying da sociedade, né? Não, o movimento escoteiro, um grupo escoteiro é totalmente aberto para a sociedade, sabe tratar com a sociedade, tá? Em todas as esferas,
Mas o filme é muito... Por exemplo, a história de Mowgli, do Walt Disney. Se você for ver o livro, não é toda aquela realidade. Os bichos não são... Alguns bichos lá não são aquele que está escrito no livro, que é cada bicho ajuda o jovem no seu crescimento, na faixa lúdica, né? Por exemplo, o urso, que é o senhor das leis, que ajuda o jovem. Aí você vai ver que o macaco já é um que não tem regras. Então o jovem, ele abomina o macaco, porque ele não tem regras na comunidade dele. Já o lobo tem muitas regras. No mundo animal, o próprio lobo, ele tem regras diferentes de outros animais. Ele convive em família. Então, o filme traz muito o que a sociedade precisa ouvir. Então eles colocam umas guerras internas lá social, que faz com que o grupo escoteiro seja honestidade e tal, que o menino escoteiro é bobo e tal. Não, ele não é. Ele é um menino inteligente, normal, como qualquer um outro, porém, ele é um ser pensante, que é isso que diferencia ele dos outros. Isso também não sai gritando para todo mundo que ele é um ser pensante. Ele fica na parte dele, né, se guardando e prestando atenção. Ele mais observa, né, do que ele fala. E nós vemos que a sociedade, os jovens, fala demais e não pensa. Então nossos jovens são seres pensantes. E nos filmes não mostram isso. Só mostra a brincadeira. É lógico que se você aprender, lá mostra fazer um nó, o nosso jovem também faz. Mas se você pegar uma pitidão com a mão e fazer um nó, você vai ver que você vai ali estar pensando, raciocinando, fazendo uma série de coisas, enquanto lá no filme mostra uma coisa lúdica que é mais para a sociedade enxergar um outro prisma do movimento escoteiro. Nós não somos uniforme. Nós somos essência interna do movimento escoteiro para ajudar qualquer um. E aquela coisa do jovem atravessar a velhinha na rua, isso são coisas que colocaram, que é lógico que nós não vamos primeiro perguntar para ela, a senhora quer atravessar? Não, então nós não vamos atravessar, não precisa atravessar. Então nós vamos colaborar. Então aquela coisa, não, nós vamos atravessar, e se aquela senhora não quer atravessar a rua? Lá o escoteiro vai levar? Não. Então nós, jovens, eles são o quê? Mais práticos. Vai lá, conversa com a senhora e tal, vai conversando, e aí daqui a pouco atravessa ela, ou não atravessa, ou faz qualquer coisa. Então o jovem escoteiro é muito mais sociável, e não aquilo que aparece no filme. Em alguns filmes que eu já vi, mais de uns 10, né? Nós temos aquela coisa assim, aquele desenho do menino escoteiro que ajuda aquele senhor com a casa dele para transportar, aquilo lá mostra muita essência do movimento escoteiro. Mas tem um lúdico lá, mais para a sociedade, mas se você for ver, ali tem uma essência entre a amizade entre ele, o jovem e um bicho, que é muito importante. Para achar um grupo é muito simples, é só entrar no site, né, do Movimento Escoteiro, né, que vocês vão ter lá o endereço próximo da sua casa, onde tem um grupo escoteiro. E creio que tenha perto da sua casa 1 ou 2 grupos escoteiros.